Boa tarde, galerinha. Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a estrutura do texto, sobre a estética do texto, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre paragrafação, vamos analisar um parágrafo, como esse parágrafo é realizado, o que ele deve conter exatamente, tá? Então, hoje nós temos uma aulinha mais instrucional. Tá? Então, assim, gostaria que vocês prestassem atenção, gostaria, assim, que caso vocês quisessem anotar alguma informação, podem anotar sem problema algum, tá? Mas eu gostaria, assim, que vocês prestassem atenção, porque é algo que nós vamos trabalhar daqui para frente, eu vou começar a cobrar algumas técnicas de vocês, né, 8º ano aí, tá? Então, gostaria primeiramente de falar assim o que é o parágrafo. Galerinha, vocês têm professor de língua portuguesa, de matemática, ciência, história, geografia, né? Cada matéria é constituída por um professor. O professor, na verdade, ele está ali para direcionar vocês, né? Para auxiliar vocês. Então, o parágrafo, ele ocupa essa posição de professor, tá? Ele vai estar dentro de um texto auxiliando o leitor, tá? Ele vai estar ali, o parágrafo, ele vai estar ali dando uma direção para o leitor, belezinha? Beleza. Lembrando que o parágrafo, ele é constituído ali por cada parágrafo, eu tenho uma ideia principal. Essa ideia principal é mais conhecida como tópico frasal. Lembrando que cada parágrafo, galerinha, ali tem apenas um núcleo, uma ideia. É por isso que o parágrafo, eu falo para vocês, vamos fazer um parágrafo aí de 5 até 6 linhas. Não há uma regra, tá? Não existe uma definição de quantidade de linha prevista. Mas é sempre bom frisar que um parágrafo é no máximo 8 linhas. Sabe por quê? Porque sem perceber, vocês automaticamente vão abordar outras ideias dentro do parágrafo. Isso não é bom, porque o parágrafo, ele apenas tem uma ideia. Tá? Ele tem apenas uma ideia de núcleo ali presente em cada parágrafo. Então, por isso que é bom, galerinha, que vocês tenham uma base ali, uma ideia bem fixa, bem elaborada ali no decorrer do textinho de vocês. E eu sempre peço, né? Vamos fazer um texto aí de 20 linhas. Vamos dividir esse texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, vamos dividir aí vamos fazer em 4 parágrafos aí para nós conseguirmos desenvolver o nosso texto. Então, galerinha, lembrando que eu tenho margem de linha. E é algo que eu tenho observado, quando eu falo vocês, é os meus alunos, tá? Não estou falando exatamente de vocês, 8º ano B. Mas eu digo que os meus alunos, a grande maioria tem ainda alguma dificuldade em relação à margem de linha. Então, assim, eu quero que vocês, daqui para frente, cuidem a questão das margens, tá? Outra coisa que eu quero que vocês observem, né? Quem faz, não tem problema, continue fazendo, é recuar consideravelmente o espaço do parágrafo, da primeira linha. Utilize 2 dedinhos, galerinha, não tem problema algum. Coloque 2 dedinhos, aí você começa a tua redação, tá? Lembrando que eu não posso deixar aquele espaço. Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou simular aqui a linha de um caderno, tá? Eu vou desenhar aqui. Tem uma linha. Só um minutinho, gente. Eu vou pegar ali, vai ficar bem melhor aqui para vocês. Eu vou aqui, gente, iniciar um texto, tá? Aqui.
Então, tem problema algum eu marcar. Coloquei 2 dedos meus, tá? Então, eu vou fazer de conta que eu estou escrevendo. Eu vou simular aqui o que eu não é para... Deixa eu mudar até de caneta aqui. Eu vou apresentar para vocês agora. Olha só. Eu deixei aqui, estão vendo? Dois dedinhos aqui, tá? Do meu dedo. Então, alguns alunos deixam este espaço aqui. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui eu não posso fazer. Esse espaço aqui, galerinha, não pode ter. Isso aqui não pode ocorrer, tá? Essa escrita após o não pode. Algum de vocês já pegaram aqui, ó, na correção do texto, eu fazer isso aqui? Com esse espacinho? Isso aqui não pode ocorrer, tá, galerinha? Tem que tomar muito cuidado. Assim como eu não posso também, aqui, no começo da margem, eu tenho que respeitar a margem aqui também. E eu também não posso deixar espaço aqui. Gente, eu tenho que ocupar fielmente a margem das linhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou exemplificar aqui. Vou iniciar aqui um parágrafo aqui do que exatamente tem que fazer. E eu vou conversar com vocês a respeito da translineação, tá? Então, vamos fazer de conta aqui que eu estou escrevendo. Ponto. Olha só. Isso aqui é o correto. Eu deixei 2 dedinhos aqui. Eu respeitei a margem aqui. Eu respeitei a margem aqui. É isso que tem que ser numa redação de vocês. Eu não posso ter essa evasão de margem aqui, eu não posso deixar esses recuos de margem aqui, tá? Não posso, gente, isso não pode. Beleza. Depois disso, gente, eu vou falar um pouquinho, já aproveitando, aí a gente volta aqui para o parágrafo, a questão da translineação. Professor, o que é translineação? Vou explicar. Eu terminei aqui uma palavra, eu vou escrever aqui. Olha só. Aí, eu comecei o parágrafo aqui, ó, vamos supor, para ficar melhor a ideia. Ó, comecei o parágrafo aqui. Aí eu fui escrever a palavra aperfeiçoar. Eu deixei o A aqui, hífen, aperfeiçoar. Gente, talvez não tá tão nítido porque meu computador não é tão bom, tá? Logo, logo meu computador, acho que o meu computador ele já está vindo, ele está na assistência, mas assim, pelo menos dá para vocês terem a noção, tá? Então vamos lá. Eu iniciei gente, não pode pular linha entre um parágrafo e outro, tá? Isso aqui só foi um exemplo, tudo bem? Então, eu iniciei um novo parágrafo, eu estou escrevendo, aí eu fui colocar o A da palavra aperfeiçoar. Acontece que eu coloquei o A, na separação silábica, ele pode, né? Aperfeiçoar, certo? Então, a palavra aperfeiçoar aqui, eu deixei na separação silábica, ela está correta. Então, o A está aqui, tracinho, aperfeiçoar na outra linha. Beleza? Acontece, galerinha, na redação, isso não pode ocorrer. Professora do céu, por quê? Galerinha, uma vogal, ela não pode ficar sozinha na redação, tá? Então, vamos começar a ter essa percepção. Ai, professora, mas o que eu faço? Viu? Que você começou a escrever, né? Você já tem em mente que você vai escrever. Viu que vai sobrar um espacinho, galera?
daria até para pôr o A, mas já sabemos agora que não podemos deixar vogal sozinha, tanto embaixo, tanto em cima quanto embaixo, sozinha. Porque de repente tem uma palavra, agora uma palavra que uma vogal seja a última, que termine uma vogal, eu não lembro agora, tá? Mas se eu lembrar aqui, a vogal, tá? Uma palavra aí que termina com onde a vogal ela se separa. For embaixo, não pode também. Então, a vogal ela não pode ser, mesmo que na separação silábica ela esteja correta. Mas na redação não pode. Então, eu não posso deixar a vogal sozinha, tanto em cima quanto aqui embaixo. Na redação, no textinho de vocês, tá? Primeira coisa é isso, beleza? E eu tenho aqui outra palavrinha, tá? Eu vou continuar aqui o meu texto, aqui, eu vou pegar aqui, né? Faz de conta que eu tô escrevendo. Terminei uma palavra, dá para escrever aqui. Dá para escrever uma palavrinha aqui. Espera aí que eu vou... Olha só. Aí eu continuei o meu texto. Nananana. Isso aqui é humano. Eu coloquei o H e o U. Mano. Tá? Isso aqui também eu não posso, galerinha. Por quê? Porque o H, né, da palavra humano, ele tem um som de uma vogal sozinha. Tá? Então, quando houver uma palavrinha onde eu tenho o H junto com uma vogal ali, ela não pode ficar sozinha também num texto separado. Perceba que humano, eu tenho 3 sílabas, né? Humano, está correto, mas num texto eu não posso fazer isso, ok? Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho outros exemplos aqui que eu vou continuar aqui, tá? Estou escrevendo e de repente houve uma palavrinha que eu escrevi, que eu irei escrever. Olha só. Não, Sara. Você teria que jogar a palavra humano tudo lá para baixo. Como que ficaria, galera, a palavra humano? Como que eu vou fazer aqui no caso da palavra humano? Eu vou engordar essas últimas linhas aqui. Eu vou tentar. Quando eu perceber que vai sobrar um espaço, puxa, e eu ia escrever né, em relação às queimadas, os seres humanos, vamos colocar os seres humanos, o U até caberia na minha linha, mas eu teria que colocar o restante no final. Mas como eu não posso, eu dou uma engordada ali, eu aumento a letra um pouquinho da palavra seres para preencher aquele espacinho, tá? Então a gente tem que ter essa noção, tá? A gente não pode, a separação silábica é correta, mas a gente não pode deixar sozinha a palavra vogal, tanto em cima quanto embaixo. Para isso, o aperfeiçoar, o A ficou lá em cima. O que eu vou fazer? Eu vou ter que jogar o A lá embaixo. Para isso, a palavra que vem antes do aperfeiçoar, eu vou ter que dar uma aumentada na letra ali para preencher aquele espaço ali, que daria para eu colocar alguma sílaba. Tá bom? Entendeu, Sara? Igual aqui, gente, na palavra humano. Ó, eu escrevi aqui humano. Puxa vida, eu não posso deixar esse U aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar humano lá para baixo e as palavras que vêm antes, eu vou dar uma aumentada. É por isso que é muito importante o rascunho, galerinha. Que é nesse momento aí, onde vocês irão verificar aí essa questão da separação silábica, aumentar um pouquinho mais a letra ali para ocupar o espaço no final, até a margem, tá? Então, vocês têm que ter um pouquinho de noção aí também, tá? Perfeito? Outra palavrinha aqui, outro exemplo que eu quero dar a vocês aqui é o seguinte. Eu tô escrevendo e de repente eu fui colocar a palavra sapato. Ó, sapato. Então, eu deixei o Sá aqui, galerinha, ó. O Sá tá aqui, dei espaço, coloquei pato lá do outro lado, na outra linha. Esse tipo de palavra, quando nós iremos fazer uma separação silábica, aí vamos passarmos para baixo a continuação da palavra,
Porém, se eu ler aqui essa palavra aqui, ó, não existe na nossa língua portuguesa a palavra pato? A palavra pato não existe? Existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também, para a questão semântica, tá? Essa questão semântica. Então, temos que ter muito cuidado, viu, galerinha? Quando nós formos separar sílabas e a palavrinha que você separou formou outra sílaba na outra linha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, evite, tá? O que você vai fazer quando for ocorrer? Poxa vida, o que vocês vão fazer? Vai no rascunho, viu que isso aconteceu? Por isso que não pode, galerinha. Eu sempre falo, não faça uma redação direta, faça um rascunho. Aí, o que você vai fazer? Aquela linha ali, você vai tentar aumentar um pouquinho mais a letra, tá? Para não houver espaço, aí você escreve a palavra sapato tudo lá embaixo, ok? Belezinha? Outra palavra, olha só, para nós tomarmos cuidado também. Aí eu escrevi, eu vou escrever a palavra. Olha só. Eu continuei meu texto, eu fui escrever a palavra felizmente. Mas aqui eu coloquei feliz. E aqui eu coloquei o mente. Tá certa a minha separação silábica. Mas aqui, galerinha, já originou outra palavra. E isso pode ocorrer, questão da coerência, pode atrapalhar a relação semântica do seu texto. Então, é por isso que nós falamos, né? Eu não havia falado isso aqui para vocês ainda, eu estou abordando esse tema pela primeira vez, tá? Então, vamos tomar cuidado quando nós formos separar palavras na qual vai se originar em outro tipo de palavra, porque isso pode, galerinha, atrapalhar a questão da semântica do texto de vocês, tá? Outra coisa que eu quero falar é a questão da translineação. É uma palavra, gente, que ela vai causar um teor mais pejorativo dentro do texto de vocês. Ai, professora, como assim? Vamos lá. Isso aqui pode ocorrer, vocês têm que tomar muito cuidado. Olha só. Eu estou falando sobre a pesca indevida, né? Vamos supor, sobre os peixes mais que são pescados durante a piracema, vamos supor, tá? Nessa temática. Aí eu citei o peixe pirarucu. Aí, galera, gente, isso aqui parece até brincadeira, mas é muito sério. E isso aqui é um elemento muito importante, principalmente lá no Enem, tá? Eu fui escrever o peixe, ó, piraru. Aí eu coloquei na linha aqui de baixo a palavra cu. Isso aqui dentro de uma redação tem um teor pejorativo. Então, nós temos que tomar cuidado com palavras na qual irão se originar uma outra palavra com teor pejorativo de baixo calão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na inocência, né, a gente só separou a palavrinha ali. E de fato está correto, né? Pirarucu, né, 4 sílabas. Mas dentro do texto, o cu ficou sozinho. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para essa questão de palavrinhas que se originam outro com sentidos pejorativos, tá? Parece até brincadeira, né, galerinha? Mas isso aqui é muito sério, ok? Tudo bem? Então, gente, esses são uns detalhes em relação à translineação que eu gostaria de passar para vocês. Eu quero agora falar um pouquinho continuar falando sobre um pouquinho sobre o parágrafo. Sabemos que o parágrafo, galerinha, ele trabalha ali com a questão do tópico frasal, que é a nossa ideia principal do texto, tá? Então, sabemos que todo parágrafo tem um núcleo, uma ideia principal ali, belezinha? Ela só tem isso, só tem apenas um núcleo, tá? Eu vou compartilhar agora com vocês, eu quero compartilhar com vocês agora, porque é o seguinte, galerinha, dentro de um parágrafo, seja ele de introdução, seja o parágrafo de desenvolvimento, seja o parágrafo de conclusão, cada parágrafo terá introdução, desenvolvimento e conclusão. Uai, professora, mas isso não é o texto? Sim, no parágrafo também tem, tá? Então, nós vamos analisar agora um texto
que vai falar sobre isso, tá? Que nós vamos analisar essa questão. Estão vendo, galerinha? Olha só. Percebam que eu tenho 3 cores diferentes aí. Eu tenho 3 linhas na cor preto, na preta, né? Eu tenho linhas em vermelhos, essas linhas vermelhas aí, e eu tenho essas linhas azuis. Galerinha, vamos começar. O que está em amarelo ali é o seguinte, ó. O trânsito é um problema, sociedade, solução deste problema. Então, nessas 3 primeiras linhas que estão aí na cor preta, eu abordei a introdução deste parágrafo. Este parágrafo está um pouco grande, tá, galera? Mas assim, isso aqui é apenas de exemplo para vocês, tá? Para vocês conseguirem visualizar a questão de um parágrafo, tá? Uma questão mais didática. Então, vamos lá. O trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando e poucas medidas são tomadas pela sociedade que sejam realmente eficientes na solução deste problema. Percebam que eu fiz uma introdução da minha temática, tá? Que é o quê? O que nós iremos falar aí? Qual que é o núcleo? É o trânsito, né? Então, nós temos qual que é a ideia principal? Nós estamos falando de trânsito, um problema. Sociedade, precisaremos de uma solução de problema. Então, nós temos aí uma ideia bem definida, bem clara e objetiva, tá? Na nossa introdução. Agora, perceba que em vermelho aqui, nós iniciaremos o nosso desenvolvimento. Então, vamos lá. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é onde nós iremos trazer dados, estatísticas, né, citações, é onde que nós vamos complementar a nossa introdução, tá? E o que o desenvolvimento fala? Ele já cita aqui quem? O prefeito de São Paulo. Então, ele já trouxe aqui uma personalidade pública, né? O prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, em uma tentativa de amenizar o problema, restringiu as circulações de caminhões nas principais vias e marginais nos horários de pico. Porém, segundo o balanço apresentado pelo CE.T, o que é isso? Lembra, eu sempre vou pegar no pé e sempre vou falar para vocês, toda vez que eu vier trazer alguma organização, alguma entidade, né, pública ou privada, alguma ONG, na qual nós conhecemos por siglas, nós temos que especificar. Então, neste primeiro momento, foi especificado entre parênteses, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, tá? Fecha parênteses. Nós especificamos o que é essa sigla. No decorrer do texto, se eu vier a desenvolver e citar novamente a Companhia de Engenharia de Tráfego, aí eu posso citar somente a sigla, porque na primeira vez que eu citei a sigla, eu já especifiquei o que é. Beleza? Não pode esquecer disso, tá? Houve aumento do número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Ponto. Beleza. Agora, eu vou para a conclusão, que também ela vai estar relacionada com a introdução, ela vai retomar e reafirmar, tá? Essa temática ali, tá? Essa ideia principal. Qual que é a ideia principal? O trânsito, gente, um problema ali na sociedade, tá? Que a gente, no caso aqui, está tendo um grande problema. Então, essa é a ideia principal. Então, a conclusão, ela vai retomar e reafirmar aí essa ideia principal, trazendo reflexões, trazendo indagações ou algumas soluções deste problema, belezinha? Então, vamos lá. O problema do trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os indivíduos, pois, apesar da aparente dificuldade, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos para empresários do ramo de transporte público. Então, o que ela trouxe aqui? Uma possível solução de problema, que é o quê? Exigências mais rigorosas na concessão de contratos para empresários do ramo de transporte público. Essa foi a solução ali que o aluno colocou ali como uma solução de problema. Outra coisa, galerinha, vocês perceberam aí, gente, que dentro de um parágrafo eu tenho uma introdução, desenvolvimento e conclusão também, tá? Então, eu tenho um tópico frasal, que é o quê? A nossa ideia principal. E cada parágrafo, eu tenho apenas um núcleo, tá? Eu tenho apenas uma ideia.
principal ali. Tudo bem? Galerinha, veja só, dentro de um parágrafo aí, eu acho bem até interessante falar aí para vocês, galera, que um tópico frasal aí, ele deve ter até 3 orações, tá? Então perceba aqui que eu tenho 3 orações aí. Mas assim, né, galera? Isso aí vamos por parte, vamos conversando por parte, né? Porque nós estamos ainda, né, aprendendo, mas aos poucos nós vamos elaborando aí, estruturando melhor o nosso texto, tá? Antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma observação que a maioria de vocês ali, eu sempre falo muito isso para vocês. Olha só, deixa eu só mudar aqui a cor. Eu vou pegar um rosinha, claro, tá? Eu quero que vocês percebam aqui comigo, olha só. O trânsito das grandes capitais é um problema que vem agravando e poucas medidas são tomadas pela sociedade que sejam realmente eficientes na solução do quê? Deste problema. O prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, em uma tentativa de amenizar o quê? O problema, restringiu a circulação de caminhões às principais vias e marginais nos horários de pico. Porém, segundo o balanço apresentado pela Companhia de Tráfego Aéreo, Engenharia de Tráfego, houve aumento de números de carros nas vias, o que acabou por piorar o quê? O problema. O problema no trânsito, olha só, gente. Lembra que eu sempre falo para vocês, não sei se vocês conseguem lembrar aí, que eu sempre falo, gente, cuidado com as repetições de ideias, repetições de palavras, repetições de expressões, vamos trocar por sinônimos. É isso aqui que é um grande problema. Essa questão que se chama eco, que é uma repetição aí de palavras e expressões, tá? Então, nós temos aqui, olha só, a palavra problema, 5 vezes mencionada num parágrafo. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a perceber dentro da redação de vocês, a procurar. Eu quero que vocês comecem assim, a substituir palavras por sinônimos, pronome, tá? Expressões aí, né, que dê o mesmo sentido, que não perca a semântica do texto, né, do que vocês gostariam de passar. Então, assim, temos que começar a trabalhar sinônimos, tá? É muito importante. É por isso que eu digo, procurem, gente, comprar um dicionário pequenininho, sabe? Um dicionário aí que tenha sinônimos também. Vai ajudá-los, assim, na construção de texto, né? Conhecer, enriquecer o vocabulário de vocês para evitar essas repetições desnecessárias aí. Tudo bem? Galerinha, perceberam assim que não é tão difícil, mas é algo que nós temos que ter aí consciência, é algo que nós temos que fazer. Por isso que é importante realizar aí um rascunho, né, para ver essa questão da translineação, aumentar um pouquinho a letra, ver ali a estratégia, galerinha. Então isso se faz, tudo se faz aí dentro de um rascunho, tá? Então, gente, nós vamos conversar bastante em relação a essa estrutura do texto, aos parágrafos, tá? Então, por hoje é só. Vamos corrigir, semana que vem, vamos corrigir um texto aí juntos, tá? Tudo bem? Para vocês aí fixar melhor aí os erros, né? Porque às vezes o erro de um é o erro que todo mundo comete, né? Então, nós vamos começar a trabalhar essa questão, ok? Galera, um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, gente.